Oi, meu nome é Pedro e nesse vídeo eu vou falar sobre um dos tipos de algoritmo de escalonamento. Mas primeiro, o que é um algoritmo de escalonamento? Bem, falando de forma bem breve, ele seria o responsável por selecionar um processo apto para execução, com o objetivo de dividir o tempo do processador de forma justa entre os processos aptos à execução. Indo para o tema central do vídeo, eu vou falar sobre o tipo de prioridades do algoritmo de escalonamento. Esse tipo de algoritmo é um algoritmo em que sempre que um processo de maior prioridade, que o processo atualmente em execução, entrar no estado apto, deve ocorrer uma preempção. Daí você me pergunta, o que seria uma preempção? Preempção é o ato de interromper temporariamente uma tarefa sendo executada por um sistema operacional, com a intenção de retomar a tarefa posteriormente. Caso você não tenha entendido, não se preocupe, porque eu vou usar um exemplo para explicar melhor o algoritmo de prioridades e a preempção, e também o que seria a preempção. Imagine uma fila onde várias pessoas estão nela esperando para executar determinada ação. Qual seria essa ação? Não é exatamente necessário saber. O que importa é que é uma fila. A fila já está formada, porém, uma pessoa com alguma deficiência chega. Ela, obviamente, você já pensa que ela vai ter maior prioridade que as outras pessoas. Então, ela vai poder passar na frente. É basicamente assim que funciona o algoritmo de prioridade. Um algoritmo com maior prioridade, independente do momento em que ele tenha chegado para ser processado, ele vai passar na frente dos outros, porque ele tem maior prioridade. Inclusive, vale citar que a preempção ocorre nesse exato momento. Caso um processo já esteja sendo executado e um algoritmo com maior prioridade chegue, o processo atual que estava sendo executado vai ser parado no meio para daí o processo de maior prioridade executar e assim que ele acabar, voltar para o processo anterior. Vale citar que também que no algoritmo de prioridades existe as prioridades não preemptivas, que seria onde um processo de maior prioridade chega, porém ele vai ter que esperar o atual processo sendo executado ser concluído para daí ele ser executado. Porém, como ele não faz muito sentido, ele não é muito comum. É mais comum o de prioridades preemptivas e não de não preemptivas. Vale citar que um problema que ocorre no algoritmo de prioridades é que pode ocorrer de ficar numa espécie de loop eterno, onde os processos de menor prioridade não vão conseguir sair da fila, nunca vão ser executados, porque sempre vai estar entrando um processo de maior prioridade do que o deles. Isso pode ser resolvido de muitas formas. Uma delas é a partir do envelhecimento, onde conforme os processos vão sendo executados, o de maior prioridade pode, quando voltar para a fila, ser executado e voltar para a fila, ele ter a sua prioridade diminuída e os que já estavam na fila terem a sua prioridade aumentada, assim evitando esse problema. Bem, esse foi o vídeo. Espero que tenha dado para entender o que é um algoritmo de prioridades.